Quanto à grafia correta do sistema de medidas, a gente vê várias escritas em placas, por exemplo, uma forma errônea. Não é o correto a usar para a gente representar as medidas. Por exemplo, não é quilômetro com K maiúsculo e nem quilograma com K maiúsculo, e sim com K minúsculo. O correto é assim. Micron, não é só micron, é micrômetro, micrômetro. A grama seria o pasto. O grama é a unidade de peso, de medida de massa. 2 horas, não é assim 2 horas. 2 horas é 2H. O H é hora. Eu tenho 15 segundos dessa forma, 80 km por hora, km por hora. E outros aí para a gente analisar. Observe aqui alguns erros que podem estar bem visíveis aqui. No caso aqui o K maiúsculo, no caso metros aqui está errado. 200 metros, errado. O K maiúsculo. Enfim, para a gente não acabar errando na escrita aí. Eu queria fazer mais um parênteses aqui para o pessoal na questão dessas igualdades que nós temos aqui. Se observar aqui e voltar nessa tela, a gente estava projetando as medidas de volume, metro quadrado, metro cúbico, decímetro cúbico, enfim. E observe que se eu tenho 1 metro cúbico, são 3 casas decimais, então eu vou ter 1000 decímetros cúbicos. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, 3 casas decimais, eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Então nessa relação aqui eu posso fazer algumas igualdades, e me fazer entender em algumas igualdades aqui. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. E todos nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se eu posso dizer que 1 metro cúbico é 1 decímetro, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, então ele equivale a 1000 litros. Assim, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, são 3 casas decimais, multiplica por 1000 quando estou indo para a direita, então vai ter 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. E nós sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml. Se 1 decímetro é 1 litro e 1 decímetro é 1000 centímetros, portanto, 1000 centímetros cúbicos equivale a 1000 ml. Assim, sendo 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Quando eu quero converter de quilômetro para hora para metro por segundo, o que acontece? Eu tenho essa relação, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Agora, converter então quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6, por causa dessa relação, 1000 metros, 3.600 segundos. Se eu quero converter metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Isso facilita alguns cálculos também. Eu queria ainda conversar com vocês a respeito das medidas de temperatura. Se a gente observar a medida de temperatura, nós temos 3 conversões de temperatura. Nós temos medidas de temperatura em graus Celsius, graus Fahrenheit e graus Kelvin. Celsius, Fahrenheit e Kelvin, com escalas diferentes. Então, para que eu consiga converter de uma para outra, a gente pode usar essa relação, essa fórmula aqui. Eu quero converter de graus Celsius para Fahrenheit, então eu vou usar essa parte da fórmula. Eu quero usar graus Celsius com Kelvin, então eu vou usar essa parte aqui da fórmula. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente tomar esse conhecimento. Se eu tenho aqui, então, nesse exemplo básico aqui, um termômetro indica uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Nas mesmas condições, qual a temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit? Então, Celsius e Fahrenheit, eu vou usar essa parte aqui da fórmula, não preciso usar Kelvin.
usando essa parte da fórmula, eu teria o que aqui? 25 graus Celsius, 25 graus Celsius em graus Fahrenheit. 25 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, eu tenho graus Celsius 25, dividido por 5, que é a fórmula. Fahrenheit estou procurando, menos 32 por 9. 25 por 5 dá 5. 9 está dividindo, como a gente aprende nas equações, que está dividindo, passa para a operação inversa, então vem multiplicando. 5 vezes 9 é 45. Era menos 32, operação inversa, mais 32, ou seja, 25 graus Celsius representam 77 graus Fahrenheit. Certo? Eu quero converter, por exemplo, 40 graus Celsius em Kelvin. Então, eu vou usar o que? Eu vou usar essa parte da fórmula aqui. Eu tenho que usar essa parte da fórmula. Graus Celsius em graus Kelvin. Celsius em Kelvin. Então, eu vou usar o que? Temperatura em graus Celsius divididos por 5, né? Igual temperatura em graus Kelvin menos 273 divididos por 5 também. Usando essa parte e essa parte. O Fahrenheit não vou usar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 40 graus Celsius divididos por 5 é igual temperatura em Kelvin menos 273 divididos por 5. Se eu divido por 5, posso simplificar. Então, eu tenho 40. Esse é menos, passa com a operação inversa, mais 273 é igual a graus Kelvin. 40 mais 273, 3 com 0 dá 3. 3 com 0 dá 3. 7 e 4 dá 11. Eu tenho 2 com mais 1, 3. Então, eu tenho 313 graus Kelvin. Conversão de temperaturas aí. Valeu, pessoal. Um abraço.